À medida que a sua empresa cresce, os processos e as rotinas de trabalho vão ficando mais complexos. Entram clientes mais exigentes, você tem um aumento no volume dos serviços e nesse momento a gente precisa desenvolver um nível de colaboradores com um grau de responsabilidade maior para nos ajudar na condução da equipe. E para ajudar nesse progresso, nós precisamos criar diferentes níveis de hierarquia. Os mais comuns dentro do mercado de trabalho é o júnior, o pleno e o sênior. E quais que são as diferenças entre os termos dessas responsabilidades? Qual nível de autonomia cada técnico, cada colaborador pode ter? Qual a experiência que ele precisa somar entre esses níveis? Quer saber mais? Então vem comigo. Meu nome é Bruno Fernandes e dentro dos níveis de técnicos operadores, eu criei aqui na empresa 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3, que nada mais é do que o técnico júnior, pleno e sênior, que é bem utilizado aí em diversas empresas. Então, o júnior é aquele técnico que entra em um nível mais inicial, ele é mais cru, ele não tem um conhecimento ainda sobre o trabalho ou pelo menos sobre a empresa, porque cada empresa trabalha de uma forma, cada empresa tem como as coisas são feitas, né? A gente chama de cultura empresarial. Então, a missão do técnico 1, do técnico júnior, é aprender a executar os serviços por meio de treinamentos que a empresa vai fornecer. Ele vai aprender conhecimentos básicos ali sobre metodologia, sobre princípio ativo, sobre a biologia das pragas, e aí ele vai começar a receber esse treinamento e vai executar os serviços sobre a supervisão de um técnico mais antigo, que já está apto ali para fazer um treinamento. E conforme ele for desenrolando ali, desenvolvendo, aprendendo e conseguindo fazer, a gente pode ir soltando para ele fazer os serviços mais simples, né? Então você cria ali um cronograma de treinamento, vai junto com aquele técnico, sentiu que está firme, de repente para serviços preventivos ou então de contrato onde já está controlado, ele pode começar a ir sozinho para a gente ver como ele vai realizar esse serviço, se vai ficar alguma dúvida, como que ele vai se organizar em relação ao deslocamento, ao tempo de execução do serviço. E aí mais alguns fatores que a gente tem que tanto ensinar, passar o treinamento e também verificar se ele está utilizando os EPIs da forma correta. Ele tem que cuidar da limpeza e da organização dos seus equipamentos. E em conversas a gente tem que notar que ele está interessado em realizar o trabalho. Então isso de preferência nos primeiros 3 meses, né? Você pode estar fazendo algumas conversas ali intermediárias em 30, 45, 60 dias, uma avaliação para ver como é que ele está indo. E o ideal é estar descrito no cargo, né? Você fazer um descritivo de cargo onde vai conter todas essas informações. Então o técnico 1 júnior, qual que é a principal função dele na empresa, além dos serviços, né? De ele prestar o serviço, mas é ele se desenvolver, ele desenvolver a si próprio. A partir aí de um terceiro, quarto mês, você pode já propor para ele, olha, passou da experiência, você já tem a possibilidade de subir de nível. Então ir para um nível intermediário, que seria um técnico 2 pleno. Não quer dizer que seja, passou dos 3 meses já vire, pode levar 6 meses, ou alguns técnicos podem levar mais tempo. Eles têm que estar ali, alcançar os indicadores que você escolheu para que ele consiga passar para esse segundo nível. Já no nível 2, pô, legal, o técnico ele já está realizando as atividades sozinho, a gente vê que ele tem interesse,
E aí qual que seria a missão desse técnico pleno, técnico 2? Primeiramente ele vai continuar todas aquelas funções do técnico 1 e vai incluir algumas responsabilidades. Tem técnicos que já realizam muito bem o serviço, passam para técnico 2 e a gente já faz uma orientação de como ele vai treinar novos técnicos. Então a gente começa ali a fazer um treinamento de como treinar. E aí chega um técnico novo, ele já vai passar ali algumas informações para aquele técnico, sob a supervisão, né, claro, do supervisor ou do técnico acima dele ainda. Então, ele vai treinar novos técnicos, vai assumir algumas responsabilidades. Por exemplo, eu tenho um técnico aqui que ele é responsável pelo almoxarifado dos equipamentos de uso coletivo. Então, ele faz o checklist para poder entregar para os técnicos utilizarem uma parafusadeira, por exemplo, ver a quantidade de brocas, e aí no retorno do serviço ele faz o checklist novamente e guarda no almoxarifado. Então, esse é uma responsabilidade que o técnico 2 ele pode ter também, além de organizar o laboratório, por exemplo. Aí você vai escolher aí de acordo com a estrutura e a necessidade da sua empresa o que esse técnico pode fazer para estar colaborando. E é claro, em contrapartida, ele tem que ter um ajuste salarial. Não precisa ser nada muito mirabolante, mas pelo menos uma diferença tem que ter para ele ver que ele está ganhando mais, que ele está se desenvolvendo e ele está tendo um crescimento dentro da empresa. E aí esse técnico 2, ele já executa os serviços ali mais básicos, está aprendendo a fazer os serviços mais complexos, uma desculpinização de solo, de telhado, por exemplo. Ele em campo com técnicos mais novos, ele já é o técnico responsável. Então se eu tenho um técnico 2, o pleno, junto com o técnico 1 júnior, ele que vai ser responsável ali por tá demandando o que precisa ser feito, organizar o serviço, né? Passar as informações para o técnico 1 e realizando no cliente. E aí a gente coloca assim, o técnico ele passou para o nível 2. Aqui em São Paulo a gente tem, acredito que no Brasil todos, treinamentos de especialização. Por exemplo, nós somos afiliados à Prag. E aí quando sai o treinamento aqui em São Paulo e o técnico ele já é técnico 2, ele vai lá para a Prag para fazer esse treinamento lá com o Sérgio Boccalini. A gente já utiliza dos materiais para fazer um treinamento inicial, mas aí ele se forma como técnico, recebe ali o certificado dos treinamentos. E também nós passamos para ele fazer o treinamento de NR33 e NR35. Tudo isso quando ele passa para essa segunda fase, quando ele é efetivado. E a gente informa para esse técnico que ele precisa buscar desenvolvimento contínuo, se alinhar à cultura da empresa. Ele já faz parte ali da nossa família, da nossa organização. Então ele precisa buscar aprendizado contínuo, ele tem que se desenvolver. E aí nós temos um nível acima do técnico 2, que seria o técnico 3, que já seria em um nível sênior. Qual que é a missão do técnico sênior? É treinar, liderar e orientar os técnicos 1 e 2. Ele vai dar suporte ao supervisor. Tudo que o supervisor precisa, ele está ali, tanto em campo ou na empresa, dando suporte, sendo o braço direito do supervisor. E é o técnico 3 que pode estar orientando o técnico 2 como fazer um treinamento, porque ele já sabe fazer um treinamento. Ele faz vistorias técnicas aqui na empresa, ele vai até o cliente pegar informações para passar ao setor comercial e o setor comercial enviar as propostas. Ele auxilia na disseminação e no cumprimento da cultura da empresa através de feedbacks. Então, além do treinamento técnico, ele dá um treinamento comportamental e ele pode, inclusive, fazer correções comportamentais. Se ele vê que tem alguma coisa ali que está fugindo de um técnico mais novo, ele pode chamar e aí, orientado pela cultura da empresa,
ele vai dar o feedback para aquele técnico. Ele também auxilia no controle de estoque, na gestão de entrega de materiais, dos produtos, juntamente ali com o supervisor. Ele auxilia na manutenção dos veículos, identificando o que precisa ser arrumado, ou levando na oficina, ou levantando uma quantidade ali de orçamentos, procurando melhores valores e um serviço de qualidade também, seja equipamentos, veículos, do que precisar junto ao supervisor. Ele precisa se desenvolver na liderança e ser referência para os outros técnicos. Então ele tem que ter uma postura dentro da empresa, ele tem que saber ali o momento de conversar, de falar sério. É um técnico que ele já tem que evitar muitas brincadeiras, inclusive para ele poder fazer as correções e ser levado a sério. Então, esse técnico do nível 3, ele tem um nível maior de profissionalismo e conhecimento técnico da empresa. Ele já está pelo menos há 1 ano na empresa, ele já está ali com o DNA, já veste a camisa da empresa. E quando ele vai a campo realizar os serviços, ele realiza os serviços, mas se ele está com uma equipe, ele dá mais suporte. Ele pode trabalhar ali indicando como fazer o serviço, ele pode desenvolver inclusive o treinamento prático no cliente, já explicando como é que funciona, por que é feito daquela forma, vendo se os técnicos estão fazendo da forma correta e se preciso fazer a correção. E como que um técnico operador ele vai progredir de um nível para o outro da empresa? Aí no caso o supervisor vai estar fazendo avaliações e também criando um plano de desenvolvimento individual. Dentro dessas avaliações, ele vai fazer ali avaliações para medir o desempenho técnico, que é uma avaliação técnica para saber se ele está apto, se ele já consegue fazer sozinho, se ele precisa de auxílio. Então nós temos uma planilha onde ele vai colocar ali de acordo com o técnico, inclusive conseguir identificar onde ele precisa ser mais treinado. E também vamos fazer avaliações comportamentais para ver ali no que ele precisa se adequar mais na cultura da empresa. E nós desenvolvemos também um plano de desenvolvimento individual, que é o PDI. Então eu tenho um técnico 1, que eu quero passar ele para técnico 2. A gente faz uma reunião junto com esse técnico, diz quais pontos ele precisa melhorar, coloca um prazo ali para ele entregando esses resultados e a gente vai medindo, sempre fazendo reunião, conversando com ele e aplicando feedback ali de resultado positivo ou do que ele precisa melhorar. E aí nós vamos então definir esses critérios, né, para progressão de um nível para o outro e fazer um monitoramento. E aí eu criei um curso de gestão no controle de pragas, onde a gente compartilha dessas planilhas, dessas ferramentas. Se você quiser, manda aqui nos comentários, eu mando o cronograma desse curso, desse treinamento. Então você vai ter um resultado de que os técnicos vão te ajudar no crescimento, no desenvolvimento da empresa a partir dessa hierarquia. E aí nós temos a hierarquia depois do supervisor, eu deixo para falar em um próximo vídeo, né? Nós temos depois o técnico 3, o supervisor, e agora inclusive eu estou com um plano de desenvolvimento individual para o meu supervisor se tornar um coordenador. Então ele tem mais responsabilidades, e aí depois de um coordenador pode ser um gerente. Não tem uma regra, não necessariamente precisa ser nessa ordem. Cada empresa vai colocar de acordo aí com o nível, né? Com a quantidade de pessoas que tem. Então, de repente, se a empresa é pequena, eu posso criar ali o técnico 1 e o técnico 2. E aí, conforme eu tenho um técnico 2, eu crio um técnico 3, eu já vou direto para um supervisor ali, para ele saber qual é o próximo passo, no que ele precisa se desenvolver. Então, a ideia é trazer clareza e colocar responsabilidades, legal? E se você gostou, já deixa aqui seu like, se inscreve no canal. Eu vejo que tem muitas pessoas que acompanham, que assistem os vídeos, mas não está inscrito no canal. Então, por hoje é isso aí. Muito obrigado e valeu!